E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts, e o vídeo de hoje traz um tema muito especial sobre um dos artefatos mágicos mais amados aí do mundo de Harry Potter. Esse vídeo vai ser longo, então pega lá tua pipoquinha, teu refrigerante ou então teu suco, porque hoje nós falaremos tudo, exatamente tudo que nós sabemos sobre o mapa do Maroto. Depois da vinheta. Nesse vídeo tu vai finalmente entender o porquê do Fred e do Jorge nunca terem reparado o nome do Pedro Pettigrew no mapa do Maroto, sempre andando ali com o Rony, porque essa é uma das dúvidas que eu mais recebo na minha vida, sério, e nesse vídeo tu vai entender o porquê disso. Vai aprender também como que os gêmeos aprenderam a trabalhar com o mapa, vai saber como eles descobriram as frases pra abrir e pra fechar o mapa, e muito mais informação, cara, sério, esse vídeo tá demais, mas vamos logo começar. O mapa do Maroto é um documento mágico que mostra quase toda a área do terreno da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê desse quase. Mas o mapa mostra salas de aula, corredores, passagens secretas e o que é mais legal de tudo, a localização exata de todas as pessoas que estão na Escola de Magia e Bruxaria através de um pontinho no livro, tá? No filme são aquelas pegadas que inclusive eu acho bem mais legal. O artefato aparenta ser apenas um pergaminho comum em branco, ao menos que a gente saiba como ativar ele de verdade. Vamos falar detalhadamente agora sobre a história de criação do mapa do Maroto. O mapa é a prova viva da junção das habilidades mágicas extremamente avançadas de 4 grifinórios. São eles os nossos conhecidos Remo Lupin, Tiago Potter, Sirius Black e Pedro Pettigrew. Em um texto postado no Pottermore pela J.K. Rowling sobre o mapa do Maroto, que eu vou deixar o link para ele traduzido aqui na descrição, ela nos revela que talvez em toda a história de Hogwarts nenhum aluno tenha explorado tão bem o castelo e os limites da escola quanto os Marotos. A ideia de criar o mapa tinha relação com o fato de que um dos amigos, Remo Lupin, tinha que enfrentar sozinho em toda a lua cheia uma transformação dolorosa e solitária devido à sua condição licantrópica, ou seja, a sua condição de lobisomem. A partir do momento que os outros 3 amigos descobriram essa condição, eles procuraram um modo de fazer com que essas transformações fossem um pouquinho menos dolorosas e solitárias. Foi aí então que eles adquiriram a habilidade de se transformarem em animagos não registrados pelo Ministério da Magia, obviamente, porque isso poderia trazer um monte de problemas aí no futuro deles, a fim de fazerem companhia ao nosso querido lobisomem, porque pra quem não sabe, os lobisomens atacam quase que exclusivamente seres humanos, ou seja, eles apresentam muito pouco perigo a criaturas e animais. Tendo feito isso, eles puderam então explorar os terrenos da escola à noite sem serem percebidos. Quanto à exploração do interior do castelo, a grande maioria dela se deve à capa de invisibilidade de Tiago Potter. O título inicial do mapa, digamos assim, né, os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas, se referem aos apelidos dos amigos em suas formas animagas e lupina. Ou seja, Aluado é o Lupin por causa, né, da lua, aluado. Rabicho era o Pedro Pettigrew, ele se transformava em rato e o rabo dele parecia uma minhoca. Em inglês, rabicho é wormtail, rabo de minhoca. Em português acabou ficando rabicho, que é como se fosse um diminutivo de rabo. Almofadinhas era o Sirius, que se transformava em um grande cão negro que tinha a pata muito fofa que parecia uma almofada, então almofadinhas. E o Pontas era o pai do Harry, Tiago Potter, que se transformava num grande veado, então Pontas por causa das pontas dos chifres. Sobre as frases de ativação e de desativação, digamos assim, do mapa, a gente pode dizer o seguinte: como já foi comentado, o mapa é um pedaço de pergaminho comum em branco, ao menos que a pessoa toque com a varinha nele e diga o seguinte: eu juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom, ou então eu juro solenemente não fazer nada de bom, dependendo da tradução, e aí sim ele deixa de ser um pergaminho inútil e passa a ser um mapa completíssimo de Hogwarts. É claro que as más intenções descritas na frase nunca foram pensadas pelos Marotos no intuito de magia negra ou coisa do tipo, mas sim a quebras de regras da escola mesmo. Para esconder o seu conteúdo, a pessoa precisa fazer basicamente a mesma coisa: tocar com a varinha no mapa, só que dessa vez falar mal feito, feito, e aí ele volta a ser um pergaminho em branco. Uma das coisas mais legais que o mapa do Maroto mostra pra gente são passagens secretas que fazem com que os alunos saiam de Hogwarts. Das 7 a gente conhece 3 delas, vamos lá. A primeira é a passagem da estátua da bruxa de um olho só, que fica embaixo da sala de defesa contra as artes das trevas, e ela leva diretamente ao porão da loja Dedos de Mel lá em Hogsmeade. Para utilizar essa passagem, a pessoa deve tocar com a varinha na corcunda da estátua e dizer o feitiço Dissendium. É legal comentar sobre isso porque nessa passagem em questão, se tu tá lá olhando o mapa do Maroto e tu tiver de frente para a estátua da bruxa de um olho só, vai surgir um bonequinho
bonequinho ali na estátua com um balãozinho de fala escrito Dissendium, ou seja, uma dica pra pessoa realmente aprender a usar a passagem secreta, e até nisso os marotos pensaram, cara, genial. A segunda passagem que a gente tem conhecimento fica atrás de um espelho em um corredor do quarto andar, e a gente sabe da existência dela porque no livro de Ordem da Fênix o Sirius cita ela pro Harry, quando o Harry pergunta pra ele se ele sabe de algum lugar que eles poderiam fazer as reuniões da armada de Dumbledore e tudo mais, e o Sirius fala que atrás desse espelho existe uma sala suficientemente grande para que essas reuniões fossem feitas. Só que quando os gêmeos deram o mapa pro Harry lá nos acontecimentos de Prisioneiro de Azkaban, eles já haviam falado que essa passagem tinha desmoronado em meados de 1992, então ela estava inútil. A terceira passagem secreta, creio que seja a mais conhecida aí de todos os fãs de Harry Potter, é a que fica embaixo do Salgueiro Lutador. Passagem essa que foi criada pelo próprio Dumbledore a fim de que o Lupin pudesse ter as suas transformações ali em lobisomem, mais isolado, mais sozinho, sem oferecer perigo a ninguém. É interessante a gente falar que apesar do Fred e do George saberem da existência dessa passagem, eles nunca tentaram utilizar ela. Eles até comentam com o Harry em Prisioneiro de Azkaban que ela existe e tudo mais, mas que ninguém seria louco de tentar entrar porque o Salgueiro Lutador estava bem em cima. Mal sabem eles que isso era de propósito, né? Infelizmente, as outras 4 passagens secretas são, até o momento, desconhecidas para nós, leitores. A gente tem ciência de que o Filch conhece essas 4 passagens secretas muito bem, e também é por isso que o Fred e o George não utilizavam elas, porque, né, o Filch já conhecia, então o risco era bem maior. Como já dito aqui no vídeo, o mapa mostra o nome e a localização exata de todas as pessoas no castelo, mas tem uma parada muito massa pra gente falar sobre isso. Ele mostra o nome mesmo que a pessoa esteja escondida embaixo de uma capa de invisibilidade, e a gente sabe disso porque no livro de Prisioneiro de Azkaban o Lupin vê o Harry, Rony e Hermione indo com a capa em direção à cabana do Hagrid e tudo mais. O mapa também mostra pessoas em suas formas animagas revelando os seus verdadeiros nomes de humanos, digamos assim. Isso acontece novamente em Prisioneiro de Azkaban e é novamente o Lupin que vê. Dessa vez ele vê o nome do Pedro Pettigrew no mapa andando lá, e ele achava que o Pedro Pettigrew estava morto, né? Apesar de no filme isso ser diferente, é o Harry que era o nome do Pedro e tudo mais, no livro é o Lupin, beleza? Ele também mostra o nome real das pessoas sob a influência da poção polissuco, como acontece em Cálice de Fogo, quando o Harry vê o nome do Bartô Jr. lá no mapa, quando ele estava disfarçado de Professor Moody tentando roubar ingredientes do estoque particular do Snape. Isso também acontece só no livro, tá? E o mapa também mostra animais como o Harry vê a Madame Nora em Ordem da Fênix. Infelizmente a gente não tem como saber se o mapa mostra fantasmas. Eu procurei essa informação em vários lugares, inclusive se alguém souber de alguma fonte aí, até peço que deixe aqui nos comentários, beleza? Mas até o meu conhecimento o mapa não mostra os fantasmas. É claro que com todas essas informações que eu passei aqui pra vocês até agora, a gente percebe que o mapa carrega uma magia extremamente poderosa e avançada. Só que infelizmente a gente não sabe quais foram todos os feitiços usados aí pelos marotos na confecção do artefato. O único feitiço que a gente sabe de verdade o nome é um feitiço que se chama Homúnculos, que é justamente esse feitiço que mostra aí as pessoas andando ao redor do castelo com seus nomes verdadeiros e tudo mais. Mas infelizmente, como tudo na vida, o mapa não é perfeito, meus amigos. Uma das possíveis falhas desse objeto se deve ao fato de que ele não faz distinção quando as pessoas têm os nomes iguais. Isso acontece com o Bartô Crouch Jr. Quando ele aparece no mapa, ele aparece só como Bartô Crouch, ou seja, sem o Jr. no final, e isso faz o Harry ficar confuso. Ele vê o Bartô Crouch no mapa e acha que é o Bartô pai, porque ele não sabia que o filho do Crouch pai também era Bartô Crouch. Então rola essa confusão por causa do Harry não saber esse lance dos nomes iguais e tudo mais. Além disso, explicando o que eu disse lá no início do mapa mostrar quase todas as localizações, vou explicar agora o porquê. Ele não mostra 2 lugares muito conhecidos aí dos fãs, que são a Câmara Secreta e a Sala Precisa. Isso acontece porque na época de criação do mapa, os marotos não sabiam que esses 2 lugares existiam lá em Hogwarts. É óbvio que nenhum dos 4 era ofidióglota, então eles não teriam como saber da existência da Câmara Secreta, não teriam como saber onde ela ficava propriamente dita. É claro que eles poderiam ter ouvido falar na lenda da Câmara e tudo mais, mas eles não sabiam que ficava lá no banheiro da Murta que Geme, por exemplo. E a Sala Precisa parece que infelizmente passou invisível aí aos olhos dos 4 marotos nos seus tempos de escola. Aí tu diz: ah, Renier, mas a sala pode ser imapeável. Eu respondo: não, e já explico por quê. Como já dito aqui, em Ordem da Fênix, o Sirius fala pro Harry que eles poderiam usar a passagem secreta que existia lá no corredor do 4º andar, atrás de um espelho, pra fazer as reuniões da armada de Dumbledore. E o Sirius não cita a Sala Precisa em momento algum. Ou seja, se ele soubesse da existência da sala, é óbvio que ele ia falar pro Harry, o seu afilhado, que ela existia pra eles poderem ir lá praticar, né? Mas ele não fala. Inclusive tem uma citação de Enigma do Príncipe onde o Rony e Hermione estão conversando e o Rony diz o seguinte: vai ver, os marotos nunca souberam que a sala existia. E a Hermione
Hermione responde: acho que deve fazer parte da magia da sala. Se você quer que não seja localizável, então não será. E o que eu interpretei dessa conversa dos dois? Que a Hermione não tira o fato dos marotos conhecerem a sala precisa e terem colocado ela no mapa, mas se a pessoa entra na sala e pensa, eu quero estar num lugar onde ninguém descubra, onde seja imapeável, por exemplo, a sala precisa passa a ser invisível no mapa do maroto. Não sei se vocês conseguiram entender meu raciocínio. Apesar do Sirius não falar pro Harry que a sala existe e tudo mais, existe sim a possibilidade dele conhecer a sala, mas ter esquecido naquele momento ou alguma coisa assim. E tem também essa hipótese da Hermione de falar que a sala só vira imapeável se a pessoa realmente quiser que ela seja imapeável. Se a pessoa precisar disso, porque né, sala precisa, faz o que a pessoa precisa. Fica no ar aí, será que os marotos conheciam a existência da sala ou não? Com a Câmara Secreta acontece uma coisa semelhante. Quando a pessoa tá lá dentro da câmera, ela não aparece no mapa. Isso acontece em Relíquias da Morte, quando o Harry vai procurar o Rony e Hermione no mapa, e ele não acha e depois acaba descobrindo que os dois estavam dentro da Câmara Secreta, pegando dentes de basilisco. Falando mais um pouco sobre os feitiços que existem aí dentro do mapa, de acordo com o texto do Pottermore, existe um feitiço aí dentro do objeto para repelir o maior inimigo dos marotos, Severo Snape. Diferentemente do filme, onde a gente vê só uma frase, no livro são os 4 marotos que falam suas frases individuais. E essas frases são as seguintes: o Sr. Aluado apresenta seus cumprimentos ao professor Snape e pede que ele não meta seu nariz anormalmente grande no que não é da sua conta, que é a frase do filme, mas os outros marotos complementam. O Sr. Pontas concorda com o Sr. Aluado e gostaria de acrescentar que o professor Snape é um safado mal acabado. O Sr. Almofadinhas gostaria de deixar registrado seu espanto de que um idiota desse calibre tenha chegado a professor, e o Sr. Rabicho completa dizendo que deseja ao professor Snape um bom dia e aconselha a este ceboso que lave os cabelos. Muito fofos marotos, né, queridos? Pelo que a gente pode perceber por essa passagem aí do texto de que existia um feitiço exclusivo para repelir o Snape, fica no ar se isso também aconteceria com outras pessoas que também tivessem a curiosidade de olhar o que tinha no pergaminho em branco. Será que essa grosseria existia só com o Snape ou será que acontecia com todas as pessoas? Pelo que eu entendi da passagem do texto, acontecia só com o Snape, mas vai saber, né? Aí tu pode falar, Renier, mas em Prisioneiro de Azkaban o Snape fala que viu o Harry, Rony e Hermione entrando no Salgueiro Lutador pelo mapa e tudo mais. E eu te respondo, o Lupin sem querer deixou o mapa aberto em cima da mesa, por isso que o Snape conseguiu olhar o mapa, porque ele já estava aberto. Vamos falar agora sobre os donos do mapa do Maroto, desde quando os Marotos criaram ele até o seu último dono conhecido. O texto lá dos Pottermore nos revela que provavelmente no seu último ano escolar em Hogwarts, os 4 melhores amigos fizeram uma cagada tipo gigantesca que infelizmente fizeram eles serem apanhados pelo Filch e pelo Snape. E assim o mapa foi confiscado e os 4 nunca mais conseguiram pegar ele de volta. De qualquer forma, o mapa não era muito mais importante para eles, tendo em vista que nesses últimos meses ali eles tinham outras prioridades. Foi a partir desse momento que eles passaram a se tornar muito mais focados aí no mundo bruxo em si e não só em Hogwarts, porque era a época que o Voldemort estava ascendendo ao poder. Foi nessa época também que eles entraram para a Ordem da Fênix, onde o mapa não seria mais útil e caiu no esquecimento mesmo sendo um objeto muito genial. Ainda assim, a gente sabe que o mapa do Maroto foi cair em mãos perfeitas de 2 alunos que se identificariam muito aí com os criadores. Fred e George Weasley roubaram o mapa do Maroto da sala do Filch nos seus primeiros anos em Hogwarts. Eles foram levados até lá por terem jogado uma bomba de bosta em um dos corredores de Hogwarts e quando eles entraram na sala, eles viram uma gaveta lá, confiscado e muito perigoso, ou seja, Abra, né? Pro Fred e pro George era basicamente isso que estava escrito. O George soltou outra bomba de bosta enquanto o Fred foi lá e roubou o mapa e a partir de então passaram a ser os novos proprietários. E é agora a hora que tu pergunta, Renier, como é que o Fred e o George aprenderam a trabalhar com o mapa e tudo mais? E eu te digo, em uma entrevista da J.K. Rowling a 2 sites gringos, o Leak Cauldron e o MuggleNet, no dia 16 de julho de 2005, ela revela que não foi nada fácil aí pros gêmeos aprenderem a utilizar o mapa, mas o objeto foi ajudando eles com algumas dicas até que eles foram chegando cada vez mais perto, até que eles finalmente, por dedução e chute, conseguiram chegar na frase correta. Ou seja, a personalidade do mapa percebeu que o Fred e o George eram caras da zoeira e tudo mais, que usavam o mapa justamente pros mesmos fins que os marotos também usavam quando eles estavam lá em Hogwarts, que era pra fazer zoeira, pra atacar o terror e tudo mais. Então eles se reconheceram como amigos, digamos assim, e o mapa ajudou eles. Se eles já tinham decorado o mapa de cor e salteado, já sabiam
sabiam onde ficavam todas as passagens secretas e tudo mais, e resolveram presentear o seu amigo Harry Potter, porque achava que o Harry precisava mais do que eles. É legal comentar sobre isso porque, inconscientemente, os gêmeos Weasley acabaram dando o mapa pro Harry, filho de um dos criadores originais do artefato. Com certeza, Tiago Potter ficaria muito orgulhoso disso. O mapa do Maroto foi importante em quase todos os anos da vida escolar ali do Harry, a partir do momento que ele ganhou esse, e agora a gente vai falar algumas menções aqui. Em Prisioneiro de Azkaban, o Harry basicamente usava o mapa pra ir até Hogsmeade escondido com a sua capa de visibilidade e tudo mais, e ele usava justamente a passagem da bruxa de um olho só lá da Corcunda, que tem que usar o Descendium, como eu já falei aqui no vídeo. O mapa também tem importância fundamental pro Lupin finalmente descobrir que o Pedro Pettigrew estava vivo e que o Sirius era inocente. Em Cálice de Fogo, o Harry utiliza o mapa do Maroto para entrar no banheiro dos monitores, onde ele leva o ovo de dragão lá para decifrar a pista e tudo mais, e no caminho de volta ele acaba deixando o ovo cair no chão e entrando numa enrascada gigantesca. Mas nessa situação em especial, o Harry acabou sendo salvo pelo Bartol Crouch Jr., disfarçado de olho tonto Moody, e o Moody, espertinho como ele era, viu que o mapa tava mostrando o nome dele, Bartol Crouch, pensou, cara, esse mapa vai... Pra não falar palavrão, esse mapa vai me lascar. Então ele pede o mapa emprestado pro Harry, falando que, nossa, eu quero ver se o Bartol Crouch vai voltar a entrar em Hogwarts, sendo que na verdade o Bartol Crouch que o Harry tinha visto no mapa era o próprio Moody, só que né, o Bartol Crouch Jr. Essa parte é meio confusa de explicar, quem lê o livro vai entender, quem não entendeu vai ficar meio boiando, mas eu espero que tenha ficado claro. Só que tem o seguinte, quando o Bartol Crouch Jr. pega o mapa emprestado do Harry, no livro de Cálice de Fogo não aparece o Bartol devolvendo o mapa pra ele, e também não aparece o Harry indo pegar o mapa na sala dele, alguma coisa parecida. Isso é um bagulho bem confuso, porque Ordem da Fênix começa e o Harry já tá com o mapa do Maroto de novo, mas a J.K. Rowling tem uma explicação pra isso. Ela aconteceu numa entrevista que ela deu no dia 4 de março de 2004, num bate-papo sobre o Dia Mundial do Livro. Perguntaram pra ela como o Harry pegou o mapa do Maroto de volta, se o Crouch Jr. o pegou. E ela responde, muita gente me perguntou isso, eu sabia que devia ter mostrado o Harry entrando no escritório vazio de Moody e o pegando de volta, mas achei que vocês saberiam que foi o que ele fez. Desculpem, muita gente atribui esse deslize da J.K. Rowling como um erro, que ela realmente não se tocou que não tinha feito isso, mas se ela diz que tá meio que subentendido na história, eu acredito nela. Em Ordem da Fênix, o Harry utilizou o mapa basicamente ali pra ver se a Sala Precisa não tava com a Umbridge por perto, ou com o Filch, Madame Nora, ou com os membros da Brigada Inquisitorial, que foi o grupo de alunos da Sonserina que a Umbridge formou meio que pra caçar a armada de Dumbledore. Então o Harry via no mapa se não tinha ninguém ali por perto, foi basicamente isso que ele fez em Ordem da Fênix o ano inteiro com o mapa. Em Enigma do Príncipe a história já é mais legal, o Harry utiliza o mapa várias vezes pra ver o que o Draco tá aprontando lá na escola, porque o Harry tava com suspeitas dele e tudo mais, e é aí que o Harry chega à conclusão que tem vários momentos que o Draco simplesmente some de Hogwarts. Então ele bota o Dobby e o monstro pra procurarem o Draco, e acaba descobrindo que ele tava sempre entrando na Sala Precisa, e é nesse momento que o Harry se toca que a Sala Precisa não aparece no mapa. Novamente entrando naquela questão, porque o Draco queria que ela não aparecesse, ou porque ela realmente não aparece de qualquer forma. Em Relíquias da Morte, o Harry usa o mapa do Maroto por um motivo mais fofo. Quando eles estão procurando aí as Horcruxes lá, o Harry, Rony e Hermione, o Harry fica olhando no mapa o nome da Gina lá em Hogwarts. Ele fica vendo se ela tá bem, o que ela tá fazendo e tudo mais. Inclusive a J.K. Rowling já falou naquele texto que ela postou no Pottermore que isso é uma coisa que ela gosta muito de ver, o Harry tendo essa afeição pela Gina e tudo mais. Muito bonitinho, né? O Harry também usa o mapa pra ver onde o Rony e Hermione estão lá em Hogwarts, quando eles vão pra batalha e tudo mais, e depois ele acaba descobrindo que eles tinham ido pra Câmara Secreta pegar os dentes do Basilisco. Curiosidades sobre que fim levou o mapa do Maroto e também alguns pensamentos da J.K. Rowling sobre esse artefato. Em uma entrevista pra Bloomsbury, a editora britânica de Harry Potter, do dia 30 de julho de 2007, a J.K. Rowling diz que o Harry não pretendia dar o mapa do Maroto pra nenhum dos seus filhos, mas ela tem a impressão de que o Tiago Sirius, o filho mais velho do Harry, tenha roubado o mapa da gaveta de seu pai algum dia. Olha só, o cara era muito pilantra, hein? Além disso, a autora já revelou para as pessoas aí que estão se perguntando, meu Deus, ele não vai falar por que os gêmeos não perceberam que o Pedro Pettigrew estava sempre com o Rony e tudo mais. Chegou a hora. No site oficial antigo da J.K. Rowling, ela respondeu basicamente o óbvio, que o Fred e o George não sabiam quem era o Pedro Pettigrew. Então mesmo se eles vissem o nome dele lá no mapa e tudo mais, eles não iam fazer ideia de quem era. Além do mais, os gêmeos usavam o mapa para se concentrar nas suas travessuras, nas suas pentelices e tudo mais. Então eles não ficavam vigiando o Rony no mapa, sabe? Eles ficavam olhando tipo,
corredor do quarto andar. Quero jogar uma bomba de bosta lá, será que o Filch tá ali? Então eles iam lá no mapa, olhavam o corredor do quarto andar e deu pra bola. Sem contar que, galera, Hogwarts tem mais de 1000 alunos, já foi declarado pela J.K. Rowling que tem esse número de alunos, então o Fred e o Jorge não ficavam catando o Rony no meio de tudo isso, entendeu? Aí tu fala, Renier, mas o Perebas dormia com o Rony. Tá, mas o Fred e o Jorge não ficavam vendo o Rony lá no dormitório da Grifinória dormindo, tá ligado? Eles não estavam ligando pra isso. Eu espero que tenha ficado entendido essa questão, ok? Porque também muita gente me pergunta isso. E pra encerrar, lá no texto do Pottermore, a gente tem uma reflexão um tanto quanto triste da J.K. Rowling sobre o mapa do Maroto. Ela diz que chegou um ponto na série que o Harry, tendo aquele objeto mágico em suas mãos, ele tinha muita liberdade de informação e que isso acabou virando um problema pra autora. Ela fala novamente que nunca mostrou o Harry pegando o mapa do Maroto lá na sala do Bartol Crouch Jr. e que ela se arrepende de ter feito ele ter voltado com o mapa em Ordem da Fênix, porque esse momento era o momento exato pra ela se livrar dessa maldição que era o Harry ter o mapa. Então pensem, meus amigos, eu encerro o vídeo de hoje falando pra vocês que a J.K. Rowling já pensou em fazer o Harry ter se desfeito do mapa a partir do livro de Ordem da Fênix. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Caras, esse episódio deu muito trabalho pra ser feito, tanto pra fazer o roteiro, quanto pra editar, quanto pra fazer um monte de coisa. Então, cara, eu tenho certeza que tu gostou muito dele, tu vai deixar teu like aqui embaixo, vai divulgar o canal pra todo mundo. Se tu ainda não conhecia o canal, tu vai se inscrever. Provavelmente quando eu tô lançando esse vídeo a gente já chegou nas 100 mil inscrições, quando eu tô gravando ele a gente ainda não chegou, mas eu tenho quase certeza que agora já deve estar. Então eu devo agradecer individualmente cada um de vocês que faz com que esse canal seja o que ele é hoje em dia. Vai ter especial de 100 mil inscritos? Vai sim, mas só daqui a um tempo. Por hora eu só devo agradecer a vocês, beleza? O canal tá só no início, ainda vai ter muito conteúdo vindo por aí e eu espero que vocês acompanhem pra sempre, ok? Mas o vídeo vai ficando por aqui, então a gente se vê num próximo. Valeu e é nóis!